Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Tá começando mais um Pod Coffee e hoje nós vamos falar sobre boas intenções. Dizem que de boas intenções o inferno tá cheio, né? Então esse é o assunto que a gente vai refletir aqui hoje. Então pega o seu café, puxa uma cadeira e bora refletir porque tá começando mais um Pod Coffee. Pois é, então no mundo tem esse ditado aí, né, de que de boas intenções o inferno tá cheio. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre as boas intenções? Eu queria ler com você, ou para você, né, de repente você tá aí dirigindo, indo pro seu trabalho, Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o 23, é o texto que a gente vai refletir hoje. Diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Bom, quando a gente lê esse texto, a gente obviamente faz a leitura da nossa perspectiva, né? Então a gente já sabe que Jesus ele veio morrer por nós, ele cumpriu o seu propósito e tal. Então, tenta se colocar no lugar do Pedro, né? Tenta enxergar a partir da perspectiva do Pedro. Veja, eram 12 discípulos ali andando com Jesus e tal, e a gente não pode esquecer que eram praticamente 12 meninos, né? Então, eu pelo menos, eu imagino que fosse aquela coisa bem descontraída. Sabe, retiro, acampamento, onde tem aquelas brincadeiras, onde todo mundo tá zoando um outro. Ou seja, o que eu quero dizer é que eles desenvolveram uma amizade muito próxima de Jesus. Não era aquela, eu pelo menos imagino que não era aquela coisa sisuda, séria, de que ninguém... por favor, eu imagino que eles ali sempre brincavam um com o outro. O que eu quero dizer é, eles desenvolveram uma excelente amizade com Jesus, aquela coisa gostosa, íntima, né? E Jesus era um amigo muito, muito próximo deles. Então, quando Jesus chega com aquela história de que vou morrer, Pedro encara aquilo como se fosse um amigo. Imagina que um amigo seu chega para você e te apresenta um prognóstico ruim de que ele vai morrer. Qual seria a sua reação natural? Você ia dizer: não, imagina, isso não vai te acontecer, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus e tal. Esse é o natural. Então, Pedro ali, ele estava na melhor das intenções. Era o natural, era o que qualquer um de nós diríamos. Mas por que Jesus repreende de forma tão incisiva Pedro naquele momento? Porque, embora Pedro tivesse boas intenções, o que ele estava dizendo ali ia completamente contra os desígnios de Deus, né? Contra a vontade do Senhor. Então, claro, vamos deixar um pouco à parte a questão espiritual da coisa ali, de que Pedro tenha dado lugar ao diabo. O fato é que a boa intenção de Pedro não foi suficiente para agradar o Senhor. Tanto é que ele é repreendido de forma dura ali pelo mestre, né? Então a pergunta que eu quero te fazer hoje é a seguinte:
Até que ponto as nossas boas intenções estão de acordo com a vontade de Deus? Deixa eu te dar um exemplo para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer aqui. Imagina que você tem a boa intenção de distribuir, sei lá, sopa para as pessoas necessitadas ali da comunidade em torno da sua igreja. E aí você tem essa ideia e tal, e você vai conversar com o pastor. Agora, imagina que Deus, ele tem outros planos para você. Imagina que Deus já determinou que Ele quer que você vá para uma determinada cidade onde Ele tem uma missão para você realizar. Talvez até seja a mesma que você está intentando fazer. Vamos imaginar que isso está no seu coração porque o próprio Deus colocou. Só que não é ali, não é naquele momento, e Deus comunica isso ao pastor. Então você chega para o pastor com essa ideia incrível de abençoar as pessoas com um sopão ali, as pessoas mais necessitadas ali em torno da igreja e tal. E o pastor, usado por Deus, diz assim: olha, filho, nós já sabíamos desse seu desejo, né? E nós conversamos aqui com a liderança da igreja e a gente entende que não é o momento, porque a gente precisa se estruturar melhor, não é algo que você pode fazer assim da noite para o dia, a gente tem que levantar recursos, a igreja ainda não tem as condições de abrir as portas para receber as pessoas da comunidade, então nós não estamos dizendo não, nós estamos... E nisso você se frustra, fica bravo com o pastor, se sente humilhado, pensa em sair da igreja e coisas do tipo. É óbvio que eu estou colocando aqui uma situação hipotética, mas isso acontece com uma frequência enorme em muitas igrejas, em muitas situações, e você sabe disso. Então perceba que no texto que nós lemos, Jesus diz em determinado momento assim: olha, não contem a ninguém que eu sou o Cristo. Aí você pensa, poxa vida, mas hoje é a nossa maior missão, né? Dizer ao mundo que Jesus é o Filho de Deus. Por que Jesus naquele momento diz para os discípulos não contarem a ninguém? Não parece que vai contra a vontade de Deus? Não, é que não era o momento, não era o tempo de se fazer isso, até porque se naquele momento eles começassem a espalhar por aí que Jesus era o Cristo, eles estariam adiantando as coisas que haveriam de acontecer com o Senhor, e não era esse o plano de Deus. Ou seja, Deus tem o seu tempo para realizar as coisas e nós precisamos estar em sintonia com Ele. Portanto, de forma muito prática, eu queria deixar 3 perguntas para que você faça a si mesmo quando você tiver uma ideia, tiver um projeto, até mesmo quando você estiver pensando em mudar de igreja ou mudar de emprego. Eu queria que você pensasse nestas 3 perguntas que eu acho que vai fazer sentido com isso que nós estamos refletindo aqui. A primeira pergunta é a seguinte: isso que eu estou tentando fazer, qual a legitimidade em relação à palavra de Deus? Ou seja, o quanto isso está relacionado à essência da Bíblia, aos ensinamentos bíblicos? Porque, veja, às vezes a gente está querendo fazer alguma coisa que não tem sintonia com a palavra de Deus, não tem sintonia com a essência da Bíblia, né? Veja, às vezes a gente está querendo fazer alguma coisa que é bacana, que é legal, mas não tem aderência à vontade de Deus expressa na sua palavra. Então, a primeira pergunta que você precisa fazer em relação a qualquer decisão que você vai tomar na vida é se ela tem sintonia com a palavra de Deus. E isso parece muito simples, mas lembre-se que quando a gente está empolgado com ideia, com alguma ideia, às vezes a gente esquece de fazer esse tipo de pergunta. Bom, a segunda pergunta que eu acho que você deve fazer é a seguinte: essa é a vontade de Deus?
Porque veja, não é porque uma ideia é boa, ela é nobre, que ela necessariamente seja a vontade de Deus. No exemplo que eu dei, eu distribuir sopa para a comunidade carente é uma ideia muito nobre. É claro que isso só pode ser da vontade de Deus, mas você não sabe se isso que você está intentando fazer é a vontade de Deus que você faça. Essa pode ser uma ideia até de Deus, mas que ele está reservando para outra pessoa fazer, e por mais frustrante que isso possa parecer, nós devemos obviamente sempre nos submetermos à soberania de Deus. Então, como é que eu descubro qual é a vontade de Deus? Simples, cara. Basicamente com intimidade com o Senhor. Através de oração, através da intimidade com o Espírito Santo de Deus. E veja, quando eu tenho alguma dúvida com relação à vontade do Senhor, pelo menos para mim, essas dúvidas são sanadas à medida que eu tenho convicção daquilo que eu tenho que fazer, e o Senhor vai falando ao meu coração, ele vai colocando as pessoas certas em relação àquele projeto, ele vai me inspirando, e mesmo assim eu só tomo a decisão quando eu tenho plena segurança de que aquela é a vontade do Senhor. E isso se desenvolve através da maturidade, do caminhar com Deus. À medida que você vai tendo intimidade com o Espírito Santo, você vai entendendo com muita naturalidade aquilo que o Senhor quer. E não é nada que você tenha que buscar como se fosse um Sherlock Holmes da espiritualidade, que precisa buscar algo que está escondido. Não, cara. No momento que você tem a sua intimidade com o Espírito Santo, em oração, o Senhor vai te trazendo paz, vai te trazendo orientação, e é uma coisa que você tem uma convicção, como se alguém tivesse te dito aquilo para você, literalmente. Então, essa é a segunda pergunta. Pergunte para o Senhor, em intimidade com Ele, se essa é a vontade do Senhor. E a última pergunta que eu acho que você deve fazer é se é o tempo de Deus para aquele projeto, para aquilo que você está intencionando fazer. E você sabe que, em se tratando de tempo, a ansiedade é a nossa grande vilã, né? Porque a gente tem uma ideia e a gente fica empolgado com aquilo e a gente vai para cima, e a ansiedade começa a dominar, às vezes, a tal ponto que você não enxerga outras pessoas que podem te ajudar, que você não pede conselhos, e na maioria das vezes é só ansiedade falando, e pode ser até que o projeto, ou seja lá o que você vai fazer, seja realmente da vontade de Deus, mas se não for naquele tempo, você pode inclusive estragar algo que Deus está tentando fazer na sua vida, e por conta da sua ansiedade você acaba antecedendo as coisas, você acaba trocando os pés pelas mãos. Então, peça a Deus direcionamento para saber se isso que você está intencionando fazer é realmente ou está realmente no tempo de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Bom, esse foi o podcast de hoje. Eu espero que ele tenha abençoado sua vida e espero que todas as suas decisões e as suas boas intenções estejam realmente alinhadas com a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima.